Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 20 de junho de 2021, celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O evangelho de hoje ele traz uma situação de tempestade. Os discípulos estão no barco com Jesus, rumo a outra margem. E no meio da travessia começou a soprar um vento muito forte, fazendo com que as ondas entrassem na barca. Sabemos que quando um barco enche de água, ele afunda. Esse era o medo dos discípulos. Mas Jesus estava no barco. Ele estava na parte de trás e não no leme. Por isso, o medo e a insegurança. Além disso, achavam que Jesus estava dormindo. Quem é que consegue dormir no meio de uma tempestade no mar? Vemos assim que essa é também uma linguagem figurada. O barco significa a missão. O mar representa os desafios dessa missão. Entrar no barco de Jesus significa então assumir a sua missão. Porém, há muitos que entram nesta barca, mas não têm consciência das responsabilidades que terão pela frente dos desafios a enfrentar. São aqueles que assumem o batismo como se o batismo fosse apenas um produto ou algo mágico, mas sem nenhum compromisso. Quem pensa assim, entra numa canoa furada e vai pular fora dela tão logo a água comece a penetrar no seu interior. Ou então vai sofrer muito diante das tempestades, do revolto do mar da vida. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Embora fossem discípulos de Jesus, pessoas das quais se esperava um compromisso com Ele, na hora da dificuldade, na hora da tempestade, pensavam que Jesus estava dormindo. Quantos de nós achamos que Jesus está dormindo no barco da nossa vida? Porque Ele nos deixa passar por situações difíceis e dolorosas. Mas não é Jesus que está dormindo. Somos nós que estamos dormindo. Ou seja, estamos acomodados, sem muita responsabilidade com o batismo que nós assumimos. Recebemos o batismo, mas não queremos compromisso com Deus, com a igreja, com os irmãos. Enfim, entramos no barco, mas não temos consciência do que ele representa e dos mares que temos que atravessar. Por essa razão, entramos no barco, mas não deixamos que Deus o conduza. Queremos nós mesmos continuar no leme. Para Deus, sobra apenas um espaço no fundo ou no converso, isso quando sobra. Quando precisamos dele, o chamamos. Tem gente que age assim, só procura Deus quando está em apuros, quando está atravessando momentos de muita dificuldade. Quando tudo está bem, quando o mar está calmo, sem grandes ondas, segue tocando o barco como se Deus não existisse. Mas basta uma onda maior ou o mar ficar revolto que recorre a Deus. Se ele demorar, o acusa de estar dormindo, ou seja, de ter abandonado. São os que estão sem consciência do seu batismo, de sua missão, que fazem assim. Deus precisa estar no leme do nosso barco, da nossa vida, para que nós possamos enfrentar todos os tipos de tempestades sem que Ele afunde. Mesmo que seja nas horas de dificuldades, é bom procurar a Deus. Ele sempre vem ao nosso socorro. Ele se importa conosco, mas não quer que sejamos tão medrosos. O medo mostra a falta de confiança, a falta de fé.
Jesus questiona os seus discípulos perguntando: por que vocês estão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Talvez ele faça para nós as mesmas perguntas quando ficamos apavorados diante das tempestades da vida. É preciso rever nossa fé, nosso proceder, pois discípulos medrosos terão dificuldades de atravessar o mar, isto é, a missão. É isso que nos fala o Evangelho desse dia. Quem nos impulsiona nessa missão é o amor de Cristo. Mas precisamos crer neste amor. Jesus nos deu provas contundentes deste amor, mas ainda há muitos que não acreditam ou não conseguem entendê-las, não querem entendê-las. Assim, a nossa missão ela é primordialmente levar este amor de Cristo, de modo que as pessoas entendam e vivam este amor. Se não fosse o amor de Cristo por nós, não seguiríamos a nossa missão, pois são tantas e tantas as tempestades, tantos e tantos obstáculos, são tantas pessoas que querem afundar o nosso barco, ou que nós pereçamos diante dos obstáculos. Se Cristo morreu por nós, e não há prova de amor maior que essa, por que então nós temos dificuldade de propagar este amor? Será que continuamos fracos na fé? Cristo não é só aparência da nossa vida, Ele é real. E quem crê na realidade de Cristo, haverá de transformar-se numa nova criatura. Uma criatura capaz de enfrentar as tempestades. Sejamos, portanto, promotores de um tempo novo, onde haja menos medos e angústias, pois todos saberão que Deus é maior que tudo. Enfim, a liturgia deste domingo, ela enfatiza a nossa fé. Uma fé que é capaz de encorajar diante das dificuldades. Uma fé que nos move e nos faz mais fortes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.